Domingo foi um dia muito especial para mim e eu espero que tenha sido na vida de algumas pessoas. Sei que foi do Miguel, um dia muito especial. O meu filho entregou o coração para Jesus no domingo passado. E não foi apenas um pedido de oração, foi uma decisão mesmo. Inclusive, o que aconteceu com Josué foi interessante. Porque o Josué, ele é, ao mesmo tempo que ele é alegre, feliz, espoleta, quando ele empaca ou emburra mesmo, fecha a cara e ninguém quer falar com ele. Viu, irmão Tati? Ele é desse jeito, viu? Criança, aquela coisa. E saímos daqui da igreja com aquela felicidade, aquela alegria do culto. E a Ruth brincando, a Maria brincando e o Josué fechado. E Josué, o que foi? Só falo para o Senhor. Tá bom, então depois você fala para mim. Como não tinha comida em casa, nós paramos numa padaria, logo na Avenida Guarulhos, para poder jantar alguma coisa, ou comer o que tivesse, né? Aí quando todo mundo saiu do carro, o Josué, com a cara fechada, eu falei, meu filho, vem cá, me fala o que foi. Ele disse, papai, eu não consigo crer, papai, eu não quero ir para o inferno, papai, ora por mim. Falei, meu filho, só o fato de você estar incomodado com isso já prova que você crê. Vem cá que você vai orar, fala para Jesus, Jesus, toma o meu coração, toma a minha mente, entra na minha vida, me lava dos meus pecados, me recebe como teu filho. E ele em pranto, orou e clamou a Deus. Quando ele terminou, eu falei, você fez isso de coração? Fiz, papai. Então você vai para o céu. Meus irmãos, vocês não queiram ver o sorriso que saiu nos lábios daquele menino. Entrou e era outro lá na mesa, comendo as sobras da padaria que nós jantamos naquele dia. Foi lindo, foi maravilhoso. Então, domingo foi um dia extremamente especial na minha vida e na vida da minha família. Eu sei que algumas pessoas que naquele dia tiveram uma experiência com o Senhor também certamente devem ter ficado alegres no Senhor por tudo que Ele fez e por tudo que Ele faz. Lucas capítulo 17, versículo de número 26. Diz assim: e como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os consumiu a todos. Essa semana, quando eu dava aula online para os alunos do Nordeste, na matéria de hermenêutica, os alunos não conseguiam falar comigo, porque o foguetório e as festas de São João, pelas cidades onde eles estavam, era tão alto, que só se ouviam os rojões, os gritos, a música e esta coisa toda. E eles disseram, pastor, o irmão não sabe o que é o Nordeste no São João. Há igrejas cujos membros não vêm para o culto, porque eles vão dançar o São João. Eles vão para cidades para estar no meio daquela multidão, suando, berrando e cantando coisas indecentes, imorais e idólatras. Então eu disse a eles, aqui no São João não tem muita coisa, mas no Ano Novo, quando antigamente nós costumávamos estar na casa de Deus para passar a vigília de Ano Novo, os irmãos reunidos, cantando Rompe a Aurora, vai-se embora, mais um ano de labor,
As igrejas agora fazem questão de não ter atividade alguma no 31, no primeiro, porque todo mundo vai cuidar da sua vida, vai ver foguetes na praia, vai ver não sei o quê, e pessoas que gostariam de passar em comunhão naquela virada do ano não tem mais opções senão ir para as arenas, ir para os estádios, onde os grandes empresários da fé contratam o lugar e a preço de R$500 por cabeça ainda lucram em nome da fé. Ontem eu fui levar a Elaine para a igreja de Vila Zate, onde ela está cumprindo um estágio de educação religiosa, num acampa dentro, e depois ela vai repartir as experiências fantásticas que ela teve nessa madrugada. As crianças aprenderam até a fazer pão, para se ter uma ideia. Mas na ida, eu tive que desviar várias vezes de festejos, de baladas, de confusões nas ruas e de sons num volume insuportável até chegar à igreja. Quando volto, do lado da minha casa, o meu vizinho achou de fazer um festejo até 3 da manhã, com aquela caixa acústica deste tamanho, e daquela caixa eu acredito que num raio de 1,5 km dava para escutar tudo, e aquelas músicas mais baixas que se possam imaginar. Quando ele para com aquilo, então pelo ar, porque nós estamos numa condição climática onde o som se propaga com facilidade, lá daquelas zonas do Jaçanã, do Jova Rural, do Tremembé de Baixo, etc., os pancadões com aqueles carros tunados e o som violento vindo pelo ar, e tum, 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 e a gente tentando dormir e com grande dificuldade. Creio que isso não é uma situação minha, todos nós estamos vendo isso acontecer neste país onde não falta dinheiro, não faltam empregos, não faltam boas escolas, não falta justiça, não falta administração pública, não faltam recursos para aposentadoria. Temos uma saúde de primeiro mundo, todos têm hospital com apartamento individual, temos tudo, por isso temos motivos para festejar o tempo todo. É o que parece, porque mesmo com o bolso vazio, mesmo sem oportunidades de trabalho, mesmo com a injustiça pela qual o país atravessa, onde somos considerados pequenos tiranos, mesmo assim, o povo encontra dinheiro para comprar cachaça, para comprar cerveja, para pagar ingresso em estádios e em lugares para ver o seu esporte predileto ou o seu artista predileto, e em igrejas que agora cobram ingresso para que as pessoas entrem e ocupem a área VIP. Porque dias atrás uma igreja batista convidou uma destas supostas pregadoras, que costuma cobrar de 30 a 60 mil reais por pregação. Então, todos os lugares da igreja foram nomeados como área VIP, primeira classe, área executiva e o resto. O resto pagava 50 reais. E a área VIP R$500 para poder escutar uma mensagem de uma pregadora. E terminou, festa, festa. O mundo caminha para um abismo e as pessoas estão festejando. Então, como não me falta dinheiro, eu pago um ingresso para andar de balão, sabendo que eu corro o risco, não apenas eu, mas a minha família, de cairmos todos e morrermos desta viagem que pode ser a última, e que foi em 2 ou 3 balões que nesta semana caíram e ceifaram a vida de várias pessoas.
Ou então eu abandono o Evangelho e vou visitar os vulcões mais ativos do planeta, os lugares mais perigosos do planeta. E eu, que tenho uma vida que é uma dádiva de Deus, vou andar numa pinguela que tem um abismo de um lado, um abismo do outro, e num soluço, quando eu dou soluço, escorrego e caio, e a minha vida acaba por causa de um passeio. Meus irmãos, isso não é novidade para a palavra de Deus. Jesus disse que antes do dilúvio, logo antes da condenação que Deus traria sobre o mundo, as pessoas não pararam de festejar, as pessoas não pararam de celebrar, as pessoas não pararam de fazer aquela alegria, as suas orgias, as suas baladas, porque são cegos caminhando para o abismo. Lá na roça, quando a dona de casa quer ceifar a vida de uma galinha para fazer o seu almoço, então o que ela faz? Pega o milho, a quirela, esparrama e fala ti, 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 ti. A galinhada vem. E a galinhada não atina, porque não tem juízo, não atina que é a hora do almoço, e não atina que o fim de semana é o juízo final para muitos frangos. E aí eles vêm todos felizes, alegres para comer o milho, alegres e satisfeitos, até que a dona agarra aquela que estiver mais próxima e para ela acabou. Satanás faz a mesma coisa com o ser humano. Ele sabe que seus dias estão contados. Ele sabe que o ser humano caminha para o buraco, para a perdição, para o inferno. Mas ele joga pão e circo. Joga pão, dá uma cerveja, dá um pão com mortadela, dá uma refeição para prender as pessoas nas suas garras infernais. E o circo? Uma boa festa, uma boa balada, um bom baile, uma boa imoralidade e indecência. Não vai faltar dinheiro para você fumar, para você cheirar, para você injetar. Sempre tem alguém que vai bancar o seu divertimento. E enquanto isso, as pessoas vão morrendo e terão um encontro com a sepultura. E verão que a sua festa se tornará numa tragédia sem tamanho, assim como foi nos dias de Noé. Naqueles dias de Noé, Noé não estava nas baladas, nem seus filhos. Noé não estava nos festejos. Noé não participava sociologicamente, socialmente da cultura do seu povo. Onde estava Noé? Onde estavam os seus filhos? Trabalhando no projeto de Deus, trabalhando operosamente naquilo que Deus disse: vou trazer um dilúvio, arrumem a arca, porque eu vou pôr tudo isto aqui debaixo d'água. E lá estavam eles, fazendo isso, trabalhando. E o povo de Deus agora? O verdadeiro povo de Deus abre os olhos. O verdadeiro povo de Deus aproveita o seu tempo para fazer a obra de Deus. E como que é fazer a obra de Deus? Primeiro, viver em comunhão, orar. Temos tão pouco tempo de joelhos diante de Deus e queremos ter os mesmos resultados que o povo do passado tinha nas suas próprias vidas cristãs. A mãe de John Wesley tinha mais de uma dúzia de filhos. Numa época em que não havia água encanada e não havia energia elétrica. Ela tinha que lavar a roupa de todos eles,
fazer a comida para todos eles e ensiná-los, porque não havia escola disponível. Mas aquela mulher encontrava de 1 a 2 horas por dia para, de joelhos dobrados, clamar pela vida de cada filho, para que o Evangelho permeasse os seus corações e as suas mentes. Qual foi o resultado? Ela criou um John Wesley, ela criou um Carlos Wesley, cujas músicas cantamos até hoje. Ela criou líderes cristãos que moveram o coração da Inglaterra em busca da presença de Deus, porque ela pagou o preço de uma vida permeada pela graça e pelo amor do Senhor. O Senhor dela, quando a encontrou servindo, a encontrou orando, a encontrou cantando, a encontrou servindo ao Senhor junto dos seus filhos. E nós temos tantas desculpas para não vivermos debaixo da graça e do amor do Senhor. Somos capazes de gastar 5 a 6 horas por dia olhando vídeos e aplicativos no telefone celular, mas não fazemos isso diante de Deus, porque parece que quando eu começo a ler a Bíblia o sono chega. E há pessoas que dizem assim: eu vou ler um pouquinho a Bíblia para ver se eu tenho sono. Chega a dizer isso. Já percebeu que no momento em que você se põe a orar, o sono vem? É a tentação para que você não mantenha a sua vigilância. Noé vigiou, recebeu a ordem e vigiou. Noé não fez parte do time majoritário. E o que aconteceu com ele? Através dele e de sua família, salvaram a humanidade e toda a fauna do mundo, e em virtude disso estamos todos nós aqui. Através da sua vida, você pode salvar a sua família, você pode salvar os seus colegas de trabalho, você pode salvar os seus colegas de escola, você pode influenciar as pessoas através da sua vida, levando Deus a sério. Havia um irmão que tomava café numa padaria, todas as manhãs, 6 horas, ele ia, tomava o café na sua padaria, para então seguir o trabalho. Depois de 2 anos que ele tomava café naquela padaria, vieram 3 pessoas e disseram: nós podemos trocar uma palavra com o senhor? Claro, pois não. O senhor sabia que por causa do seu café nós entregamos nossa vida para Jesus? Falou: como assim? Cada vez que o senhor entra nessa padaria, parece que a padaria se ilumina. O senhor se senta aqui, pega o seu pão com manteiga e o café com leite, o senhor junta a sua mão em silêncio e faz uma oração, parece que o lugar fica um lugar santo. E aquilo impregna na vida da gente de tal maneira que nós quisemos saber um pouco mais da sua religião. E como a gente sabe que o senhor é crente, quisemos saber alguma coisa do Evangelho. Nós 3 aqui, durante esses 2 anos, cada um por sua vez, nos convertemos por causa da sua atitude aqui na padaria. Um outro irmão, motorista de ônibus. Os irmãos sabem como é dirigir ônibus nessa cidade. Muitos deles estão loucos, correndo, porque depois de 10 horas de volante, com todo o trânsito e buzina e gente fechando, eles não enxergam mais nada. Mas havia um motorista, há 10 anos atrás, que quando sentava no volante do seu ônibus dizia: Senhor, eu não vou dirigir apenas, eu vou prestar um culto para Ti. Então, quando ele dirigia, é como se ele estivesse carregando a rainha da Inglaterra no seu ônibus, com tanto cuidado, com tanto zelo, que era custoso andar no seu ônibus, no sentido de que não havia solavancos desnecessários,
Quando parava no ponto, dava tempo para as pessoas subirem, descerem. Quando via uma pessoa correndo para pegar o ônibus, ele dizia: eu não posso parar fora do ponto, mas eu vou devagar, para que você alcance o ponto. Ia devagar, e as pessoas admiravam aquele homem. Ele levava um maço de folhetos e deixava ali junto, amarradinho, e com uma plaquinha dizendo: pegue um. E várias daquelas pessoas, vendo o endereço da igreja onde ele congregava, visitaram a igreja e decidiram entregar o coração para Jesus, porque o seu motorista era um homem que levava Deus a sério. Meus irmãos, não estamos nos dias de Noé, estamos nos dias da volta do Filho de Deus. Cristo vai voltar. Nós não sabemos se ele virá agora, amanhã, mas nós sabemos que os sinais estão mostrando que a volta de Jesus está próxima. Faça uma reengenharia da sua agenda. Coloque Deus em primeiro lugar. E avalie os festejos dos quais você participa. E pergunte para si próprio: é conveniente que eu esteja nesse lugar? É conveniente que eu participe destas festividades? É conveniente que eu ouça esse tipo de música? É conveniente que eu tenha esta prática na minha casa e na minha família? E avaliando, busque a Deus e santifique a sua prática, pois diz o texto de Mateus capítulo 6, verso 33, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Que Deus poderosamente nos abençoe. Amém. E como pós-lúdio, eu não vou pedir para a senhora subir, que é custoso. Nós vamos abaixar a cabeça e vamos cantar a meia voz ao orar no Senhor. Acho que os irmãos conhecem, né? Vamos cantar ao orar no Senhor. Ao orar no Senhor, vem encher-nos com teu amor, para o mundo agitado esquecer, cada dia a sua vida viver. Nossas vidas em pois transformar, refrigério pra alma nos dar, e agora com outros irmãos nos unimos a ti em oração. Amém? Deus abençoe a todos nós. Eu entrego a palavra para a escola bíblica dominical.